Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Bom, pessoal, começando mais um Ampliadamente. Eu, Alessandro Jacob, muito junto, aliás, com meus amigos Daniel Scherer. Boa noite. E Leandro Siminovich. Olá, olá! Sempre bom, sempre bom. Leandro estourando o nosso som aqui, nossos ouvidos aqui. Daniel na noite, dando boa noite. E Leandro no dia. É um programa global. Eu estou mais ou menos na meiuca ali, na tarde, Golden Hour, diretamente para falar hoje do nosso grande frase que será do nosso amigo Daniel Scherer. Daniel, que frase tu traz para a nossa discussão de hoje? Eu trago uma frase já bem conhecida, extensa, então vou ler com calma 2 vezes para garantir que a gente entenda, mas claro que os nossos... como é quem assiste? Nosso público. Nosso audiência. Público, nossa audiência vai estar com ela escrita aí. Vamos Ué. lá. Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Carl Sagan. Repita. Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. O Carl Sagan. Mago do cosmos. Mago do cosmos, que, diga-se de passagem, pelo menos até onde eu vi, ele era um cético, né? Então, e ele traz isso muito focado na religião. E no fim, mais no fim da vida, ele acabou se tornando um religioso. Ouvi dizer, se isso é mentira dos religiosos só para dizer que virou, não sei, mas que existe. Pendurou chuteiras. Existe. Sabe que tem uma frase que eu costumo usar bastante, aliás, usei com a minha filha menor essa semana, que me conectou nessa aqui, tá? Eu não discuto com quem tem razão. Aprendi que eu não discuto com quem tem razão, cara. Não vai me levar a lugar algum. E eu acho que é um pouquinho disso aqui, né? Não tem como convencer alguém que acredita em algo com veemência e com força, assim, no crente, né? No crente mesmo. E aí, por favor, não estou falando de crente ou religioso crente, estou falando daquele que acredita com força naquilo. Ele vai enxergar absoluta e exclusivamente aquilo que lhe convém. Vai distorcer, inclusive, né? Vai distorcer. Claro. Sim. Eu acho, cara, que um dos males da humanidade é essa vontade que a gente tem de convencer os outros. A gente passa a vida tentando convencer os outros de que o meu time é melhor, minha religião é mais bonita, meu partido é mais honesto, que o meu amigo é o tempo inteiro todo mundo tentando convencer o outro em vez de a gente coabitar, de a gente respeitar. E eu acho que é uma batalha inglória, a gente não convence ninguém. Não existe. A palavra convencimento é uma palavra vazia de impacto, vazia de conceito, vazia de sentido existir. Porque as pessoas elas não se convencem. Ou elas acatam, ou elas aceitam, ou elas te mentem, ou elas sabotam. Elas não são convencidas. O que tu quer, tu quer. E cada um tem na sua lente da vida, como é que enxerga o mundo, é com o teu repertório. Na realidade, eu nunca vou convencer um palmeirense a se tornar corintiano. Eu vou convencer um palmeirense a gostar mais do Palmeiras. Eu não consigo mudar uma pessoa do que ela... Ela tem que querer mudar. E aí tá a fonte, o problema basal dessa discussão. Mas aí vem a questão que acho que é um cerne, trazendo para esse lado do convencimento, é que tu convence uma pessoa alguma coisa quando ela acha que foi ela que decidiu. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É muito bom porque eu usava. Usei muito isso, cara, em projetos diversos ao longo da minha carreira. Tipo,
induzir, talvez Não, seja, o nome em inglês chama manipulação, em inglês. Em inglês. Em inglês. Sim. Mas pode continuar. Não, cara, tá bom, eu induzia em português Claro. a pessoa a caminhar para um lugar dela dela se dar conta de que a decisão era dela, sabe? Mas é que tu queria que ela tomasse. Cara, dava as informações, dava os Coincidentemente, negócios, né? e por acaso acabava acontecendo ser a mesma, né? Mas fica muito mais fácil, cara. De fato, não conseguiria convencer. Tinha momentos onde a gente precisava de outras pessoas. O Daniel vivenciou muito isso em projetos dentro da área de tecnologia. Ainda vivencia diversas articulações que a gente tem que fazer dentro da indústria, né, dentro das empresas. Cara, e tem gente que simplesmente não quer, não por argumentos sólidos, mas porque, cara, não quero ouvir o teu. Né? Eu quero que seja o meu. Puta, então tá bom, então vamos fazer com que o teu seja o meu. Num ambiente profissional que existe uma hierarquia, uma ordem e uma demanda, eu concordo que tu vai fazer as coisas, mas eu não sei se as pessoas são convencidas ou o Tyler no final do mês convenceu ela. Não, nunca convenci. Eu acho. Era uma questão de acabar caminhando para um lugar onde a gente mostrava que no final do dia era mais ou menos a mesma coisa, era mais ou menos o mesmo lugar onde a gente queria chegar. Né? Então eu cedo um pouco, tu cede um pouco, mas sem o cara perceber. É um jogo de concessões, né? Mas sem ele perceber, porque tinha gente que não concedia, cara. Não concedia. O cara era irredutível dentro do lugar dele. Então, cara, puta, tá, então vamos fazer o teu, mas olha só, o teu, eu vou botar mais esse penduricalho no teu. E o penduricalho era o que puxava dele pro meu, sabe? Então a gente vinha, não, tá, se é um penduricalho... Essa é a arte da negociação, a arte da política, né? A negociação, exatamente. Cansativo demais, né, cara? Demais. Uma perda de energia que tu poderia estar usando para focar em algo que resultava no resultado, né, algo produtivo. Essa é uma das questões que o Ali colocou, que é... Tu tá numa empresa e aí tu tem um objetivo e tu tem que fazer uma entrega, então mais cedo ou mais tarde tu vai ter que recuar um pouco, então o consenso acaba sendo natural, mesmo que um saia mais emburrado que o outro, e o que o Leandro colocou de vou convencer, vou mostrando poder, e acho que é um pouco por aí mesmo, né? Então quem tem mais experiência e conhece mais os caminhos de que aquilo vai chegar, tu já consegue justificar e explicar, e as pessoas se abrem um pouco a aceitar de alguma forma ou outra, mas nem sempre assim, né? O pessoal olha uma reunião de condomínio, né? Olha uma reunião de condomínio e vê se ela sai com alguma decisão, cara, é só porrada e bomba e, cara, e todo mundo mora no mesmo lugar, cara, e, às vezes é inacreditável isso, assim. Mas o ceticismo é difícil, e hoje em dia a gente tá num mundo muito assim, num país muito assim, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Todo mundo inteiro. E, cara, as pessoas simplesmente acreditam, elas não querem ouvir, não tem discussão. E se for do outro jeito, já era. Não existe o outro jeito, né? Não existe. O meu objetivo não é melhorar, é estar certo. Exatamente. E isso é muito estranho. Claro que eu entendo que na questão política tu tem uma reação que vai afetar a tua vida. Então, eu concordo com a Lê nisso. Eu também, cara, assim, eu já desisti há muito tempo de querer me provar ou querer te convencer. Cara, deixa eu com a minha vidinha aqui, tá bom. Mas é óbvio que eu sinto a pressão de coisas que acontecem que influenciam na minha vida. E eu acho errado. E que a gente está vivendo em uma sociedade e precisa aceitar. Então é claro que acaba gerando alguns tipos de revolta, é claro que gera algum tipo de tentativa de convencimento pelas coisas que eu acredito que são melhores para mim. Não é... Isso. Ponto. É do jeito que eu acho que vai ser melhor para mim. É isso aí. Assim que a gente vê. Eu acredito muito que o que for melhor para a sociedade vai resultar em algo melhor para mim, mas é o meu jeito de ver as coisas. Obviamente que no fundo eu quero que seja melhor para mim, como todo mundo. Porque o que é melhor para o que é para ti melhor para a sociedade pode ser diferente do que é para mim melhor para a sociedade. Claro. Então claro. No final é o que é melhor para ti. Não, sempre será o que é melhor para ti. Ou se não o que é melhor para ti, desculpa, Daniel, ou se não o que é melhor para ti,
qual é o teu melhor, né? Porque tudo bem, pode ser o melhor para nós, mas é o meu melhor para nós, não é o teu melhor para nós, né? Exatamente. Eu acho que o maior desafio hoje é a interdependência. Porque quando eu tenho interdependência com as pessoas e eu sei que eu não vou convencê-las, se cria um sistema que o resultado a soma é zero. Quando eu não tenho dependência da pessoa, tudo bem, nunca vê mais, vai embora, tchau. Agora, quando tem essa coisa, e aí não só ficando no lado profissional, todos os lados possíveis, nossos, cara, é muito maluco. Mas eu queria puxar um outro caminho aqui que eu acho legal dessa fala do Carl Sagan, que eu acho que a gente emprega um pouco errado a palavra ceticismo, como se fosse sempre negar tudo. Não, cético é o tampa de bueiro ali, é o cara que não sempre fechadão lá. E talvez o cético seja, não que ele negue tudo, mas é o cara que é bom em duvidar. Mas tem boas dúvidas. Não, para aí. Até assim, até talvez ele atrase o julgamento. Não vou julgar agora. Primeiro tem que saber de certeza, tem que ter clareza se faz sentido julgar. Então, entendeu? Talvez seja uma outra lógica, assim, porque a gente vê o cético como ruim. Ou como uma defesa, como um escudão. Não, eu sou cético, eu não vou nisso. Não, calma. Não, eu acho que... Eu gosto disso que você está falando, e aí eu vou brincar aqui. Agora tô, cara, entrando na areia movediça. Né? Essa é a parte boa, a audiência. Aumente o som. Porque, não, aumente, porque vamos lá. Horóscopo. Né? Cara, tem o Daniel já lá se foi o boi com as cordas. O Daniel já se eu não acredito em Deus, mas eu acredito no horóscopo. Então vamos deixar bem claro isso. Não, cara, eu não acredito em horóscopo, eu sou de Libra, né, cara? Não dá para acreditar. É isso. Eu gosto muito de horóscopo, eu sou de unicórnio com ascendente em dragão, né? Então eu tô bem conectado e ligado nisso tudo. Mas tu pega horóscopo, tu pegas e aí coisas que eu tenho acompanhado, a questão da constelação sistêmica familiar, runas, uma série de, vou usar o termo, um termo que eu tenho usado com uma certa frequência, uma série de magias, né? E Daniel de novo se ri, para quem está só ouvindo, Daniel vai se gaitando. Se gaitando, nobre audiência, sorrindo, se deleitando, sim, risadas. Beirando gargalhar. Né? Isso. Porque quando a gente pega esses lugares, e depois eu vou comentar um pouco sobre a magia, quando a gente pega esses lugares, eu sou extremamente cético, o que não significa que não exista. Eu só queria entender como é que funciona, qual é a prova, o meu... Abre o capô. Exatamente isso. O meu ceticismo cara, qual é a explicação para esse negócio? E aí, eu fui no termo magia, porque aprendi com um cara não muito tempo atrás a origem da palavra magia, que vem do persa magus, né? Os magus ou os magos eram os caras que sabiam mais do que os outros. E que, por saberem mais do que os outros, acabavam fazendo coisas que os outros não faziam. E que, eventualmente, algumas dessas coisas... E o que eles acabavam sabendo eram comprovados consistentemente, então a coisa acontece consistentemente, só não tem prova, né? Virava o que a gente chama de magia hoje. Só que aí depois a alquimia, que era uma magia na época, depois se transforma em química, né? Outras em medicina, em física. A ciência, ela nada mais é do que algo que um dia é comprovado, mas que antes... que os céticos comprovaram, né? Porque antes as pessoas simplesmente acreditavam, eram crenças, né? Mas é louco. Eram magias, porque eu consigo acreditar. Tu não sabe, tu não entende, tu põe no balaio magias, né? Tu coloca nessa caixinha enorme, imensa. Só que a magia original, a magia, entre aspas, técnica, é aquela que repetidamente se comprova. Eu não explico, mas repetidamente se comprova. Eu não consigo enxergar, mas acontece. Tipo a energia. A energia é uma coisa que tu não vê, mas ela tá aí acontecendo, fazendo. Óbvio, tem uma explicação científica para... né? Mas quantas coisas a gente não consegue explicar cientificamente e cai nesse balaio. Mas vai discutir, para voltar para o nosso tema, tá? Vai discutir com alguém que acredita em horóscopo de verdade. Não tem como não acreditar.
Eu preciso só fazer uma ressalva muito importante, Leandro, em relação quando falou energia, se as pessoas não entendem, mas tem uma explicação. Do zero ao circuito, a explicação está bem detalhada numa linguagem fácil de entender. Boa, Já nas bancas. O livro do Daniel. Mas é louco, né, cara? Porque tu não vai convencer uma pessoa que acredita de que não existe. E aí vem a inteligência. Eu acho que a inteligência é por que eu preciso te convencer? Não discuto com quem tem razão. Não, perfeito. E aí tu vem o cético para uma palavra que ficou pejorativa e aplicada de forma errada, que é o negacionista, que é o cara que... O cético é diferente. O cético, ele não tá fechando a porta. Ele tá assim, eu quero ver, eu quero entender, eu quero saber o porquê. Enquanto o cara que simplesmente diz que não, mesmo com as evidências, às vezes, na frente, é o problema, né? Não o cético em si. E o não conformado. Isso eu gostei, Daniel. O não fecha a porta. O ponto de interrogação tá ali, tá com a porta aberta, esperando algo, né? Não, pelo contrário, vai atrás, tá fazendo uma pergunta, é propositivo, isso que é mais legal, a gente pensar sobre isso. Se tu quer saber, se tu quer discutir, é ótimo, mas isso é uma coisa tão difícil hoje em dia, por isso que eu gosto das nossas conversas aqui, porque quantas vezes a gente já conversou e não concorda, e tudo bem, e a gente está pronto para ouvir e até refletir depois, e talvez mudar de opinião, porque não, metamorfose ambulante. Eu acho isso muito legal. Eu gosto quando eu vou em alguma palestra e eu discordo do cara e saio incomodado. Porque, no mínimo, eu vou me questionar se as minhas crenças são verdadeiras. E isso é bom. Isso tu cresce. Simplesmente fechar a porta porque, sei lá, por N motivos, né? Não, porque já dá muito sabe. Trabalho, tem que pensar e mudar de ideia. Isso é realmente complicado, né? Então, com esse tipo de pessoas, o Leandro tem completa razão. Cara, não vou tentar te convencer, e tá tudo certo e pronto, não falamos mais nisso. E acha os teus caminhos para poder fazer isso. Fazer tuas perguntas onde quiser. A gente aqui, e isso é muito legal mesmo, aqui nenhum de nós está com o objetivo de convencer o outro. Exatamente. Muito antes, pelo contrário, a gente está com o objetivo de se questionar e questionar as nossas crenças. E, ao mesmo tempo, aberto ao que os outros estão falando, né? Perfeito. Isso, cara, e é isso que a gente espera, por isso que a gente está gravando esse programa, né? Porque exatamente a ideia é trazer isso para que as pessoas reflitam, ouçam os nossos pontos de vista e reforcem ou até mudem os seus pontos de vista, né? Porque eu acho que isso é importante. Eu me lembro que uma vez eu estava num projeto que eu queria fazer, mas o fornecedor vinha e eu só ia no argumento contra. Cara, ele passou acho que um mês indo 2, 3 vezes por semana na empresa, tentando me convencer, cada vez trazendo mais argumentos, até chegou uma hora de, cara, tá bom, então agora vamos fazer, porque eu sei que tu tá convencido que isso realmente é bom e tu não tá querendo vender alguma coisa apenas. Tu me convenceu. Ele não te convenceu, na realidade. Ele provou pra ti que ele estava convencido. Exatamente. Ele provou que aquilo realmente tinha algum embasamento, que não era só uma modinha, né? Que na TI às vezes acontece. Tem um livro muito legal. Não é comum, mas acontece sempre. Tem um livro muito legal de publicitários que não é tão bom como o do Daniel. Evidentemente não, mas eu li. E nesse livro tem uma frase muito bacana que é o seguinte: os clientes não compram ideias, compram convicção. Perfeito. Boa. É isso. Quando tá convencido, por quê? Porque a ideia, qualquer um pode dar ideia. Agora, a convicção te mostra como a pessoa está não só envolvida, mas como ela está profunda naquela questão que está trazendo, aquele olhar. E aí, poxa. Vou contar para vocês um segredo que eu nunca contei para ninguém, né? O mundo vai parar com esse meu segredo. Atenção, pessoa. Você está dirigindo um carro, pare agora. Você está correndo na rua. Segredo do sucesso. 3 dicas do Daniel para o sucesso. Uma palavra. Confiança. Opa! Repita. O segredo do sucesso, em uma palavra. Confiança. Fale mais. Por que confiança? Porque, aquilo que tu falou, as pessoas não compram o xalala, elas compram quando confiam naquilo. E tu até pode estar enganado, mas o marketing pode te enganar. Mas tu tá comprando porque tu confia que aquilo realmente é bom. Eu vejo lá na área de tecnologia. Cara, a área de tecnologia só funciona baseado de uma coisa, em confiança. A empresa não confia que eu tô entregando, que eu tô fazendo o melhor, que aquilo ali é o certo.
é muito investimento para não entregar. Então, cara, a base é a confiança. E de tudo, Os né? meus Relações... profissionais da minha área, os que eu quero perto de mim são aqueles que eu confio. E acho que o casamento, cara, Tem tudo. existem milhões de coisas importantes no casamento, mas o primeiro é a confiança. Amizades, tudo. Claro. Então, É verdade. amizades. Então, o sucesso não é só ganhar dinheiro. Isso é outra coisa. O sucesso é realmente tu atingir as tuas metas, é tu ter a tua felicidade. Bom, e aí são outras discussões para um programa inteiro, mas a confiança, eu acho que tu ser uma pessoa confiável e tu conseguir confiar nas pessoas é a base. E é engraçado isso, porque se a gente pensar na essência, lá atrás mesmo, confiar é não saber. Claro, perfeito. Sim, sim. E aí, Eu transparência é o inverso, é totalmente o controle, mostrar tudo que tem, Claro. que senão é controlar. Confiança não, tu tem que confiar, é algo que tu não pega, tu não segura. Não, Você tem que confiar. eu antecipo já, deixando aqui a nossa audiência, fiel audiência, Confiável audiência. confiável audiência já em pré-aviso, a próxima frase minha virá sobre confiança. Perfeito. Então, Traremos para expandir esta discussão. Num outro episódio, eu pensei que fosse agora. Não, outro episódio. Então, Confiança olha que legal. Então, vale acho o que- episódio inteiro. O que mais tá na hora de importante- encerrar esse episódio que já tá grande, né? E o mais importante, não acaba hoje, imediatamente, porque teremos mais um Não. episódio, minimamente falando. Pelo menos mais um. Pelo menos mais um. E assim acaba com essa vontade. Desculpa, Daniel, vai falar aí. Não, só ia comentar que eu achei, quando tu comentou, nós ficamos um tempo sem episódios, eu ia dizer, não, nós tínhamos gravado alguns antes e ocupou, mas, cara, faz 2 meses que a gente não tem mais episódios. Realmente é uma vergonha. É uma vergonha, Não, Mas não. envergonhados ou não, Não é vergonha, simplesmente é. É. Simplesmente é. isso aí. Pessoal, acabando mais um episódio de Envergonhados ou Não, falando de confiança ou não, confiando que vocês continuem a falar, mandar mensagens, vocês ouvindo nossos episódios. Me despeço, Alessandro Jacob, muito obrigado, pessoal. Daniel Scherer, Valeu, boa noite. Leandro Siminovich. Até a próxima. É isso, pessoal. Até mais no Ampliadamente.